O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito bom que nós eduquemos o nosso coração, a nossa espiritualidade, no mesmo ritmo da liturgia da nossa Mãe Igreja. Porque cada domingo é como uma nota nova nessa sinfonia que deve ser a nossa vida, uma oferta a Deus, né? E nesse domingo da solenidade de Cristo Rei, como eu disse no início da celebração, temos essa responsabilidade de colocar aos pés de Jesus todo o ano litúrgico. Aqui está, Senhor, minhas alegrias e minhas tristezas, o que eu consegui e o que eu não consegui. O Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é o meu Senhor. Uma primeira dificuldade para nós entendermos o que nós estamos celebrando hoje, Jesus Cristo, Rei do Universo, é a dificuldade da nossa própria língua portuguesa. Por quê? Senhor, a palavra Senhor, no nosso idioma, não tem o mesmo peso que tinha nos idiomas onde a Bíblia foi escrita. Para vocês terem uma ideia, para os judeus, Senhor ou meu Senhor, que se diz Adonai, é o substitutivo do nome sagrado de Deus. Vocês sabem que os judeus têm uma grande veneração pelo nome de Deus? Só pode estar escrito o nome de Deus na Sagrada Escritura. E um judeu piedoso,
quando lê a palavra e vê ali aquelas 4 letras em hebraico que significam Javé, que é o nome de Deus, eles não leem Javé, eles leem Adonai. Está escrito Javé, mas eles leem Adonai, meu Senhor. Quando foi traduzida a palavra, do hebraico para o grego, já na época mais ou menos, um pouco antes da época de Cristo, se traduziu Adonai por Kyrios. Esse é o Senhor em grego. Mas o Kyrios em grego tem um grande peso. Tanto assim que muitas músicas de ato penitencial, inclusive na liturgia da igreja, nós não traduzimos Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Nós não estamos falando latim, hein? A liturgia que foi toda traduzida do grego para o latim lá no século IV, não traduziu esta palavra, permaneceu em grego, porque o peso do Kyrios é muito mais forte do que o Dominus do latim. Então, como nós podemos entender bem, o que é esse Senhor? Quando eu digo Jesus é o meu Senhor, o que eu estou dizendo? Em primeiro lugar, eu estou dizendo que Ele é o sentido da minha vida. O Papa Bento XVI diz que para o homem o sentido é o seu pão de cada dia. Ele tem razão. Nós precisamos de um sentido para fazer as coisas, E quando nós dizemos Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo Ele é o sentido da minha vida. É bonita aquela profissão de fé do apóstolo Pedro, que diz: Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. O mundo, às vezes, com muita violência, vai querer colocar outros sentidos na sua vida, outros motivos. Mas quem professa Cristo como Senhor tem que fazer com que todos os outros sentidos e motivos converjam para Cristo e não sejam contraditórios a Ele. Segunda coisa relacionada a dizer que Jesus é o meu Senhor. Jesus, Senhor, tem que ser a medida das minhas ações. O que é isso? O bem e o mal que eu faço ou evito estão sempre em relação a Cristo. O que é o bem? Quem me diz é o meu Senhor. O que é o mal? Quem me diz é o meu Senhor. Se o Senhor Jesus é a medida das nossas ações, então Ele é realmente o nosso Senhor. Hoje também é muito fácil nós entrarmos nessa dúvida, que é quase uma febre do nosso tempo, Ah, não, padre, eu acho que isso não é grave, isso não é nem pecado, padre. Ah, não, padre, eu acho isso aqui gravíssimo, gravíssimo. Sabe, nós entramos num achismo e colocamos a nós como árbitros, dizendo o que é o certo e o que é errado. Tá bom, eu concedo, mas não será Jesus o seu Senhor. Para que Jesus seja o seu Senhor, Ele tem que ser a medida das suas ações. E por último, para que eu diga que Jesus é o meu Senhor, eu digo que Ele é aquele que tem a palavra final, a sentença justa. Dizer que Jesus é o Senhor é entregar a Ele a nossa história e colocá-la, submetê-la ao seu juízo. Jesus é o Senhor, é aquele que garante que o mal não dominará para sempre. Acreditar nisso é professar que Jesus é o nosso Senhor. Não é uma das perguntas assim mais dolorosas para nós? Por que o mal existe no mundo? Por que o pobre é sempre esmagado? Por que o malvado parece que vence? Por que a injustiça permanece? Por que as pessoas que se apoiam na mentira parecem ir melhor na vida do que as pessoas que caminham pela verdade? São perguntas muito duras, Dizer que Jesus é o Senhor é dizer que Ele dará no final uma sentença justa sobre isso. Ele é a esperança dos aflitos. Ele é aquele que restabelecerá a justiça no mundo, porque Deus não tem comunhão com o malvado. Quando Jesus se senta à mesa dos pecadores, Ele se senta para chamá-los à conversão.
não para justificar os seus pecados. O Senhor não passa a mão na nossa cabeça se nós fazemos o mal e nos diz, continue assim. Seria um Deus injusto. O Senhor nos chama à conversão, porque a sua palavra é uma sentença justa. Para nós colocarmos isso, que pode ser assim muito abstrato, né? Na nossa vida, a liturgia de hoje nos dá duas imagens fortes, hein? A primeira imagem é a imagem do pastor. Está lá na primeira leitura e no Salmo. Como é que Jesus é Senhor? E agora é bonito, né? Ele é Senhor sendo nosso pastor. Os reis da antiguidade, né, também eram chamados de pastores. Mas eram pastores que faziam com o povo o que eles bem queriam. Senhores da vida e da morte, ao seu bel prazer. Se lembram daquela história de João Batista, né? Por causa de uma dançarina lá, a cabeça de João Batista foi trazida a pedido de Herodes, né? Esses eram os pastores de antigamente. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, é como se Deus dissesse assim: estou cansado desses pastores injustos. Estou cansado da injustiça na terra. Eu descerei e serei o pastor deles. Ele é o nosso pastor. E aí, qual é a característica desse pastor? Vou reunir os que estão dispersos. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Esse é o pastoreio de Jesus, e isso para nós tem que ser uma grande esperança. O Senhor é o pastor que nos conduz com misericórdia. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, nos disse Jesus. Ele é o pastor que quer nos conduzir desde dentro, suave, com moções, com inspirações, com a verdade da sua palavra, quebrando em nós as resistências do pecado. A segunda imagem, para nós entendermos quem é Senhor, é a imagem do rei juiz. Se por um lado, nosso Senhor é pastor e bom pastor, misericordioso pastor, também o Senhor era um rei misericordioso e justo. Se nós estivéssemos na época de São Paulo, nós entenderíamos melhor essa segunda leitura de hoje, né? Que ele diz assim na segunda leitura, lá no final: quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. O que São Paulo tem em mente? Uma coisa que era muito comum na época de São Paulo. Vocês sabem que os reinos entravam em guerra, não é assim? E um reino tomava um território de outro reino. O que acontecia? O príncipe, o filho do rei, que tinha mais vigor e mais força, não é? Saía para recuperar o terreno do seu pai rei. Guerreava, né? Um pouco como contos de fadas, né? O príncipe no cavalo com a sua espada e tal. Guerreava, tomava aquele território outra vez, recuperava, melhor dizendo, o território, e o entregava ao seu pai, rei. É o que São Paulo diz que faz Jesus. E é o que acontece conosco. Jesus entrou em guerra para retomar-nos para Deus. Nós que estávamos vendidos ao pecado, o reino de Deus é isso. Ele retoma o nosso coração e nos apresenta ao Pai. Cada vez que você escuta a palavra de Deus e faz a sua vontade, é um passo do príncipe ganhando um território no seu coração. Cada vez que você se decide a fazer o bem, abandona a maldade, se força, se coloca diante de Deus, escuta a palavra, recebe a Eucaristia, é um passo, é o exército de Cristo que avança no seu coração, tomando-o para quem? Para o Pai, para o Pai. Entenderam? O que é celebrar a Cristo Rei? É aquele que enfaixa as tuas feridas e recupera o teu coração para Deus. Isto é Cristo Rei. E isso é uma boa notícia. Vamos dizer a verdade, é excelente.
Nós éramos escravos do pecado, diz São Paulo, mas o Senhor nos resgatou. Nós éramos vendidos e Ele nos adquiriu pela força da sua cruz. É uma batalha. Vocês vão ver que as orações da liturgia de hoje fazem sempre referência a isso. Milícia, batalha, rei, reino. Precisamos entrar um pouco aí nessa imagem, nessa imaginação, para entender o que nos diz. Boa notícia é que Ele é nosso rei. Agora vamos falar assim, só nós, né? Apesar de estar sendo transmitido, vamos fingir que a gente está só aqui na igreja, né? Bem baixinho, né? Não é verdade, quando a gente olha para o juízo de Deus, dá uma certa preocupação na gente. A gente fala assim, meu Deus do céu, eu gostei dessa história, padre, de Jesus me ganhar para Deus, eu gostei. Mas tem um pedaço ali dentro, padre, que está tremendo na base, né? Tem uma parte de mim que diz assim, Jesus acabou com a minha festa. Tem uma parte de mim que diz, Jesus, quando o Senhor chegar, será que eu vou ficar de pé? Contemplar o juízo de Deus é olhar para essa parte nossa, onde Jesus ainda não ganhou, e dizer para ela, se converta. Mude de vida, porque o rei virá, não é? O rei virá. Não é possível, como eu disse antes, que o Senhor tenha contratos com o malvado. Todas as injustiças dessa história do mundo, e não são poucas nem pequenas, são grandes e muitas, serão restauradas quando o rei vier. E é por isso que o reino tem que começar agora. Jesus dizia aos discípulos, o reino está no meio de vós. Claro que sim, porque quando o rei ganhar o seu coração, então você já entendeu que o céu é só continuação e plenitude desse reinado. Mas enquanto estamos nessa terra, o que disse o Senhor no Evangelho? O reino dos céus sofre violência, e os violentos o arrebatarão. É assim. Tentações, lutamos contra elas, sugestões do mal, vantagens, tudo isso. A gente precisa entregar isso com muita humildade ao Senhor, para que Ele vença em nós. Última palavra dessa reflexão, não posso deixar de dizer, porque é Jesus que disse no Evangelho, né? São os pobres, né? Nós falávamos na semana passada, que essa é a conta bancária que nunca perde juros, né? Essa é a bolsa de valores que nunca cai. Quando nós investimos nos pobres, o retorno é garantido, porque Ele nos pagará. Eu fico imaginando quando nós chegarmos diante de Deus, nós queremos seguir a Jesus, e lá nós encontrarmos o Senhor que sabe de tudo, da parte iluminada e da parte não iluminada do nosso coração, Ele conhece. Mas quando Ele ver o bem que nós fizemos, Ele também nos dirá, foi a mim que o fizestes. E isso deve ser o nosso consolo. Deixemos um momento de silêncio, para que a palavra de Deus, como boa semente, frutifique no coração.